Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia de começar. Segunda-feira, bom dia. Bom dia. Deus é bom, nos despertou para mais um dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia. Graças a Deus por isso. Mais um dia. Segunda-feira para iniciarmos o nosso dia. Amém? Deus é bom em todo tempo. Deus é bom e tem nos abençoado com a tua graça, com a tua misericórdia, de despertar para mais um dia e fazer um dia diferente. Amém? Que nós possamos rever a nossa semana, as nossas vidas e ver, os resultados, o que o Senhor tem feito por nós, o que nós temos feito por meio da graça dele. E que reinicie mais uma semana na presença do Pai, mais uma semana para começar. Amém? Vamos orar? A Ti rendemos graças, ó Deus, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigado, ó Pai, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pela Tua graça que vem nos alcançado a cada manhã. Essa é a nossa segunda-feira. E que seja o dia mais excepcional de nossas vidas. Seja um dia de começar, recomeçar, fazer algo novo, algo, Pai amado, que o Senhor tem colocado em nossos corações. Sim, Deus, traga a nossa memória aquilo que nos traz esperança para recomeçar e fazer o que tem que ser feito. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Eu sei que grandes são os planos do Senhor para nossas vidas e que eles venham realizar, que eles venham, ó Pai amado, se cumprir para a honra e glória do Senhor e que nada venha impedir. Nós agora, em nome do Senhor Jesus, declaramos que cai por terra todo impedimento, todo empecilho que venha nos impedir de viver o que o Senhor tem para nós. E nós queremos viver a sua graça, a sua misericórdia nesse dia, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Esse é o dia que o Senhor fez para nós. Obrigada, Pai. Obrigada. Vamos começar a nossa leitura. Amém? Hoje nós vamos estar lendo Levítico do 11 ao 14. A lei sobre os animais limpos e os imundos. Falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo-lhes: Dizem aos filhos de Israel: são estes os animais que comereis de todos os quadrúpedes que há sobre a terra. Todo o que tem unhas fendidas e o casco se divide em dois, e rumune
rumina entre os animais, esses comereis. Destes, porém, não comereis, dos que ruminam ou dos que têm unhas fedidas, o camelo que rumina, mas não tem unhas fedidas, este vos será imundo. O arganaz, porque rumina, mas não tem unhas fedidas, este vos será imundo. A lebre, porque rumina, mas não tem as unhas fedidas, esta vos será imundo. Também o porco, porque tem unhas fedidas e o casco dividido, mas não rumina, este vos será imundo. Da sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver, este vos serão imundos. Versículo 9. De todos os animais que há nas águas comereis os seguintes: todo que tem barbatanas e escamas, nos mares e nos rios, estes comereis. Porém, todo que não tem barbatanas nem escamas, nos mares e nos rios, todos os que enxameiam as águas e todo ser vivente que há nas águas, esses serão para vós outros abominação. Ser-vos-ão, pois, por abominação. Da sua carne não comereis e abominareis o seu cadáver. Todo que nas águas não tem barbatanas ou escamas será para os outros vós abominação. Das aves essas abominareis, não se comerão, serão abominação a águia, os quebrantos e a águia marinha, o milhano e o falcão, segundo a sua espécie, todo corvo segundo a sua espécie, o avestruz, a coruja, a gaivota, o gavião, segundo a sua espécie, o mocho, o corvo marinho, a ibis, a glária, o pelicano, o abutre, a cegonha, a garça, segundo a sua espécie, a polpa e o morcego. Amém? Todo inseto que voa, que anda sobre 4 pés, será para vós abominação. Mas todo inseto que voa, que anda sobre 4 pés, cujas pernas traseiras são mais compridas, para saltar com elas sobre a terra, estes comereis. Deles comereis estes: a locusta, segundo a sua espécie, o gafanhoto devorador, segundo a sua espécie, o grilo, segundo a sua espécie, e o gafanhoto, segundo a sua espécie. Mas todos os insetos que voam, que têm 4 pés, serão para vós a abominação. E por este vos tornareis imundos. Qualquer que tocar o seu cadáver imundo será até a tarde. Qualquer que levar o seu cadáver levará suas vestes e será imundo até a tarde. Todo animal que tem unhas fedidas, mas o casco não dividido em 2, não rumina, o será por imundo. Qualquer que tocar nele será imundo. Todo animal quadrúpede que anda na planta dos pés vos será por imundo. Qualquer que tocar o seu cadáver será imundo até a tarde. E o que levar o seu cadáver levará suas vestes e será imundo até a tarde. Eles vos serão por imundos. Estes vos serão imundos entre o enxame de criaturas que povoam a terra: a doninha, o rato, o lagarto, segundo a sua espécie, o geco, o crocodilo da terra, a lagartixa, o lagarto da areia e o camaleão. Estes vos serão por imundos entre todo o enxame de criaturas. Qualquer que os tocar, estando eles mortos, será imundo até a tarde. E tudo aquele sobre que cair qualquer deles, estando eles mortos, será imundo, seja vaso de madeira ou veste, ou pele, ou pano de saco, ou qualquer instrumento com que se faz alguma obra, será metido em água e será imundo até a tarde. Então será limpo. E todo vaso de barro dentro do qual cair alguma coisa deles,
Tudo que houver nele será imundo. O vaso quebrareis. Todo alimento que se come preparado com água será imundo. E todo líquido que se bebe em todo vaso será imundo. E aquilo que o cair alguma coisa do seu corpo morto será imundo. E se for um forno ou um fogareiro de barro, serão quebrantados, imundos são, portanto vos será por imundos. Porém a fonte do cisterna em que se recolhem as águas será limpa, mas quem tocar no cadáver desses animais será imundo. Bom dia, Aline. Estamos lendo Levítico 11, 37 agora, versículo 37. Se do seu cadáver cair alguma coisa sobre alguma semente de semear, essa será limpa. Mas se alguém deitar água sobre a semente, e se do cadáver cair alguma coisa sobre ela, vos será imunda. Se morrer algum dos animais que vos é lícito comer, quem tocar no seu cadáver será imundo até a tarde. Quem do seu cadáver comer, lavará suas vestes e será imundo até a tarde. E quem levar o seu corpo morto, lavará suas vestes e será imundo até a tarde. Também todo enxame de criaturas que povoam a terra será abominação. Não se comerá tudo que anda sobre o ventre e tudo que anda sobre os pés, o que tem muitos pés, entre todo enxame de criatura que povoa a terra, não comereis, porquanto são abominação. Não vos façais abomináveis por nenhum enxame de criatura, nem por elas vos contaminareis, para não serdes imundos. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Portanto vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. Aleluia. E não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que arrastam sobre a terra. Versículo 45. Eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito para o vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Aleluia. Esta é a lei dos animais e das aves, e de toda alma vigente que se move nas águas, e de toda criatura que povoa a terra, para fazer diferença entre o imundo e o limpo, entre os animais que se podem comer e os animais que não podem comer. Aleluia. Levítico 11 fala sobre os animais imundos e limpos, né? O 10 nós vimos falar sobre o que é puro e o que é impuro. A instrução do Senhor ali para se manter santo, né? Separado. E vamos enfatizar o versículo 45. Eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Aleluia. Capítulo 12. Vamos continuar. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel: se uma mulher conceber e tiver um menino, será imunda 7 dias, como nos dias da sua menstruação será imunda. E no 8º dia se circuncidará o menino a carne do seu prepúcio. Depois ficará ela 33 dias a purificar-se do seu sangue. Nenhuma coisa santa tocará, nem entrará no santuário, até que se cumpram os dias da sua purificação. Mas se tiver uma menina, será imunda 2 semanas, como na sua menstruação. Depois ficará 66 dias a purificar-se do seu sangue. E cumprindo os dias da sua purificação, por filho ou filha, trará ao sacerdote um cordeiro de 1 ano por holocausto, e um pombinho ou uma rola por oferta pelo pecado, à porta da tenda da congregação. O sacerdote o oferecerá perante o Senhor,
e pela mulher fará expiação, e ela será purificada do fluxo do seu sangue. Esta é a lei da que der à luz menino ou menina. Mas se as suas posses não lhe permitirem trazer um cordeiro, tomará então 2 rolas, ou 2 pombinhos, um para o holocausto e outro para a oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará expiação pela mulher e será limpa. Capítulo 13. A lei acerca da lepra. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: o homem que tiver na sua pele inchação, ou pústula, ou mancha lustrosa, e isso nela se tornar como praga de lepra, será levado a Arão, o sacerdote, ou a um dos seus filhos sacerdotes. O sacerdote lhe examinará a praga na pele, e se o seu pelo na praga se tornou branco, e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, é a praga de lepra. O sacerdote o examinará e o declarará imundo. Se a mancha lustrosa na pele for branca, não parecer mais profunda do que a pele, e o pelo não se tornou branco, então o sacerdote encerrará por 7 dias o que tem a praga. Ao 7º dia, o sacerdote o examinará. Se na sua opinião a praga tiver parado e não se estendeu à sua pele, então o sacerdote se encerrará por outros 7 dias. O sacerdote, ao 7º dia, o examinará outra vez. E se a lepra se tornou baça e na pele não se estendeu, então o sacerdote declarará limpo. E a pústula, o homem levará suas vestes e será limpo. Mas se a pústula se estende muito na pele, depois de ter mostrado ao sacerdote para sua purificação, outra vez se mostrará ao sacerdote. Este o examinará, e se a pústula se tiver estendida na pele, o sacerdote declarará imundo, é lepra. Quando no homem houver praga de lepra, será levado ao sacerdote, e o sacerdote examinará. E se há inchação branca na pele, a qual tornou o pelo branco, e houver carne viva na inchação, é lepra inveterada na pele. Portanto, o sacerdote o declarará imundo, não encerrará porquanto é imundo. Se a lepra se espalhar de todo na pele e cobrir a pele do que tem a lepra, desde a cabeça até os pés, quanto podem ver os olhos do sacerdote? Então este o examinará. Se a lepra cobriu toda a sua carne, declarará limpo o que tem a mancha, e a lepra tornou-se branca. O homem está limpo. Mas o dia que aparecer nele carne viva será imundo. Vendo, pois, os sacerdotes a carne viva, declará-lo imundo. A carne viva é imunda, é lepra. Se a carne viva mudar e ficar de novo branca, então virá o sacerdote, e este o examinará. Se a lepra se tornou branca, então o sacerdote declarará limpo, e o que tem a praga está limpo. Quando sarar a carne em cuja pele houver uma úlcera, e no lugar da úlcera apareceu uma inchação branca ou mancha lustrosa, branca que tira o vermelho, mostrar-se-ão ao sacerdote, e o sacerdote a examinará, e ela parece mais funda do que a pele, e o seu pelo se tornou branco, o sacerdote o declarará imundo, praga de lepra, e que brotou da úlcera. Porém, se o sacerdote examinar e nela não houver pelo branco, e não estiver mais funda do que a pele, porém basta, então o sacerdote o encerrará para 7 dias. Se ela se estender na pele, o sacerdote declarará imundo o homem, é lepra. Mas se a mancha lustrosa parar no seu lugar, não se estendendo a cicatriz da úlcera, o sacerdote, pois, o declarará limpo. Quando na pele houver queimadura de fogo, e a carne viva da queimadura se tornar mancha lustrosa, branca que tira o vermelho ou branco,
O sacerdote a examinará. Se o pelo da mancha lustrosa se tornou branco e ela parece mais profunda do que a pele, é lepra que brotou na queimadura. O sacerdote declarará imundo o homem, é a praga da lepra. Porém, se o sacerdote se a examinar e não houver pelo branco na mancha lustrosa, e ela não estiver mais profunda do que a pele, mas for de cor baça, o sacerdote encerrará por 7 dias o homem. Depois o sacerdote o examinará ao 7º dia. Se ela se tiver estendido na pele, o sacerdote o declarará imundo. É praga de lepra. Mas se a mancha lustrosa parar no seu lugar e na pele se estender, mas se tornou baça, a inchação da queimadura, portanto o sacerdote o declarará limpo, porque é cicatriz de queimadura. Quando o homem ou mulher tiver praga na cabeça ou na barba, o sacerdote examinará a praga. Se ela parece mais profunda do que a pele e pelo amarelo fino nela houver, o sacerdote o declarará imundo. É lepra da cabeça ou da barba. Mas se o sacerdote, havendo examinado a praga da tinha, achar que ela não parece mais funda do que a pele, e se nela não houver pelo preto, então o sacerdote encerrará o que tem a praga da tinha por 7 dias. Ao 7º dia, o sacerdote examinará a praga. Se a tinha não tiver espalhado e nela não houver pelo amarelo e a tinha não parecer mais funda do que a pele, então o homem será rapado, mas não se rapará a tinha. O sacerdote por mais 7 dias encerrará o que tem a tinha. Ao 7º dia, o sacerdote examinará a tinha. Se ela não se houver estendida na pele e não parecer mais funda do que a pele, o sacerdote declarará limpo o homem. Este levará as suas vestes e será limpo. Mas se a tinha, depois da sua purificação, se estiver espalhado muito na pele, então o sacerdote o examinará. E se a tinha estiver espalhado na pele, o sacerdote não procurará pelo amarelo. Está imundo. Mas se a tinha, ao seu ver, parou e pelo pelo cresceu nela, a tinha será sarada. E ele está limpo e o sacerdote a declarará limpo. E quando o homem ou mulher tiver manchas lustrosas na pele, então o sacerdote a examinará. E se na pele aparecerem, e se na pele, peraí que eu me perdi. Tá. 39, parte B. Se na pele aparecerem manchas baças, brancas e espinge branca que o brotou na pele, esta será limpa. Quando os cabelos do homem lhe caírem da cabeça, é calva, contudo está limpo. Se caírem na frente da cabeça, é antecalva, contudo está limpo. Porém, se na calva ou na entrecalva houver praga branca, que tira o vermelho, é lepra, portanto na calva ou na antecalva. Havendo, pois, o sacerdote examinado, e se a inchação da praga na sua calva ou antecalva está branco, que tira o vermelho, como parece a lepra na pele, é leproso aquele homem, está imundo. O sacerdote declarará imundo na sua praga até a cabeça. As vestes do leproso em quem está a praga serão rasgadas, e os seus cabelos serão desenhados. Cobrirá o bigode e clamará: imundo, imundo. Será imundo durante os dias em que a praga estiver nele. É imundo, habitará só. A sua habitação será fora do arraial. Quando também em alguma veste houver praga de lepra, veste de lã ou de linho, seja na
urdidura, seja na trama de linho ou de lã, essa pele ou qualquer a obra de peles, se a praga for esverdeada ou avermelhada na veste ou na pele, ou na urdidura, ou no trama, em qualquer feita de pele, é a praga da lepra, e mostrar-se-á ao sacerdote. O sacerdote examinará a praga e encerrará, por 7 dias, aquele que tem praga. Então examinará a praga ao 7º dia. Se ela se houver estendido na veste, na urdidura ou na trama, será na pele, seja qual for a obra em que se empregue. É lepra maligna, isso é imundo. Pelo que se queimará aquela veste, seja urdidura, seja na trama, de lã ou de linho, ou qualquer coisa feita de pele, em que se acha praga, pois é lepra maligna, tudo que se queimará. Mas examinando o sacerdote, se a praga não tiver espalhado na veste, nem na urdidura, nem na trama, nem em qualquer coisa feita de pele, então o sacerdote ordenará que se leve aquilo em que havia a praga, e o encerrará por mais 7 dias. O sacerdote, examinando a coisa em que havia praga, depois de lavada, aquela, se a praga não mudou a sua cor, nem se espalhou, está imunda. Com fogo a queimarás, é lepra roedora, seja no avesso ou no direito. Mas se o sacerdote examinar a mancha, e essa se tornou baixa depois de lavada, então rasgará da veste ou da pele ou da urdidura ou da trama. Se a praga ainda aparecer na veste, quer na urdidura, quer na trama, ou em qualquer coisa feita de pele, é lepra que se espalha, com fogo queimarás aquilo que está, a praga. Mas se a veste, quer na urdidura, quer na trama, ou qualquer coisa de peles que levares, e de que a praga se retirar, se levará 2ª vez e será limpa. Esta é a lei da praga da lepra da veste de lã ou de linho, quer na urdidura, quer na trama ou de qualquer coisa de peles, para poder declará-las limpas ou imundas. Capítulo 14. A lei acerca do leproso depois de sarado. Disse o Senhor a Moisés: esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote. Este sairá fora do arraial e os examinará. Se a praga da lepra do leproso está curada, então o sacerdote ordenará que se tomem para aquele que se houver de purificar 2 aves limpas e pau de cedro, e estofo, carmesim e isopo. Minha bateria está fraca aqui. Acho que vai dar para ser. Versículo 10. No 8º dia tomarás 2 cordeiros sem defeitos. E isso parou, Aline? É porque minha bateria está fraca. Vamos parar aqui no versículo 10. Deixa eu só colocar o carregador aqui, peraí. Só um minutinho. Caramba, acho que ele tá lá na sala. Só um minutinho. Vou pegar o carregador aqui, só um minutinho.
resolvida. A questão do... Voltou aí, Aline. Me fala. A bateria aqui ficou fraca e eu não olhei. Ah, beleza. Então vamos continuar. Capítulo 14, versículo 10. No oitavo dia tomará 2 cordeiros sem defeito, uma cordeira sem defeito de 1 ano e 3 dízimas de 1 efa e de flor de farinha para oferta de manjares, amassada com azeite, e separadamente um cestário de azeite. E o sacerdote que faz a purificação apresentará o homem que houver de purificar, e essas coisas diante do Senhor, às portas da tenda da congregação. Tomará um dos cordeiros e o oferecerá por oferta pela culpa, e o cestário de azeite, e o moverá por oferta movida perante o Senhor. Então imolará o cordeiro no lugar em que se imola a oferta pelo pecado, e o holocausto no lugar santo, porque quer a oferta pela culpa como oferta pelo pecado são para os sacerdotes, são coisas santíssimas. O sacerdote tomará do sangue da oferta pela culpa e porá sobre a ponta da orelha diante daquele que tem de purificar-se, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Também tomará do cestário de azeite e derramará na palma da sua própria mão esquerda. Molhará o dedo direito no azeite que está na mão esquerda, e daquele azeite aspergirá com o dedo 7 vezes perante o Senhor. Do restante do azeite que está na mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem que purificar-se, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito, em cima do sangue da oferta pela culpa. O restante do azeite que está na mão do sacerdote, pô-lo-á sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se. Assim o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor. Então o sacerdote fará a oferta pelo pecado, e fará expiação por aquele que tem de purificar-se da sua imundícia. Depois imolará o holocausto. Versículo 20. E o oferecerá como oferta de manjares sobre o altar. Assim o sacerdote fará expiação pelo homem, e este será limpo. Se o pobre e as suas posses não lhe permitirem trazer tanto, tomará um cordeiro para oferta pela culpa, como oferta movida, para fazer expiação por ele, e a dízima de 1 efa de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta de manjares, e um cestário de azeite. 2 rolas ou 2 pombinhos, segundo as suas posses, dos quais um será para oferta pelo pecado, e o outro para o holocausto. Ao 8º dia da sua purificação o trará o sacerdote, à porta da tenda da congregação, perante o Senhor. O sacerdote tomará o cordeiro da oferta pela culpa e o cestário de azeite e os moverá por oferta movida perante o Senhor. Então o sacerdote imolará o cordeiro da oferta pela culpa, e tomará do sangue da oferta pela culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Derramará do azeite na palma da própria mão esquerda, e se com o dedo direito aspergirá do azeite que está na sua mão esquerda, 7 vezes perante o Senhor, porá do azeite que está na sua mão, na ponta da orelha, daquele que tem de purificar-se, e no polegar da sua mão direita, e no polegar do seu pé direito, por cima do sangue da oferta pela culpa. O restante do azeite que está na mão do sacerdote, porá sobre a cabeça do que tem de purificar-se, para fazer expiação por ele perante o Senhor. Oferecerá uma das rolas, um dos pombinhos,
segundo as suas posses. Será um para a oferta pelo pecado e outro para o holocausto, além da oferta de manjares, e assim o sacerdote fará expiação por aquele que tem de purificar-se perante o Senhor. Esta é a lei em quem está a praga da lepra, cujas posses não lhe permitem o devido para a sua purificação. A lei acerca da lepra numa casa. Versículo 33. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: quando entrardes na terra de Canaã, que vos darei por possessão, e eu enviar as pragas da lepra a alguma casa da terra da vossa possessão, o dono da casa fará saber ao sacerdote, dizendo: parece-me que há como que praga em minha casa. O sacerdote ordenará que despejem a casa, antes que venha para examinar a praga, para que não seja contaminado tudo que está na casa. Depois virá o sacerdote para examinar a casa, e examinará a praga. Se nas paredes da casa há manchas esverdeadas ou avermelhadas e parecem mais profundas que a parede, então o sacerdote sairá da casa e a cerrará por 7 dias. Ao 7º dia voltará o sacerdote e examinará. Se vir que a praga se estendeu nas paredes da casa, ele ordenar que se arranquem as pedras em que estiver a praga e que as lancem fora da cidade num lugar imundo, e fará raspar a casa por dentro, ao redor, e o pó que houverem raspado lançarão fora da cidade, num lugar imundo. Depois tomarão outras pedras e as porão no lugar das primeiras. Tornar-se-á outra argamassa e se rebocará a casa. Se a praga tornar a brotar na casa, depois de arrancar as pedras, raspada a casa e de novo rebocada, então o sacerdote entrará e examinará. Se a praga se tiver estendido na casa, há nela lepra maligna, está imunda. Derribar-se-á, portanto, a casa, as pedras e a sua madeira, como também todo o reboco da casa, e se levará tudo para fora da cidade, a um lugar imundo. Aquele que entrar na casa, enquanto está fechada, será imundo até a tarde. Também o que se deitar na casa lavará as suas vestes, e quem nela comer lavará as suas vestes. Porém, tornando o sacerdote a entrar e examinando se a praga na casa não se tiver estendido, depois que a casa for rebocada, o sacerdote a declarará limpa, porque a praga está curada. Para purificar a casa, tomará 2 aves e pau de sebo, e estofo carmesim, e isopo. Imolará uma ave no vaso de barro sobre águas correntes. Tomará o pau de cedro e o isopo, e o estofo carmesim, e a ave viva, e os molhará no sangue da ave imolada e nas águas correntes, e aspergirá a casa 7 vezes. Assim purificará aquela casa com o sangue da ave, e com as águas correntes, e com a ave viva, e com o pau de cedro, e com o isopo, e com o estofo carmesim. Então soltará a ave viva para fora da cidade, para o campo aberto. Assim fará a expiação pela casa e será limpa. Esta é a lei de toda sorte de praga, de lepra e de tinha, e da lepra das vestes e das casas, e da inchação, e da pústula, e das manchas lustrosas, para ensinar quando qualquer coisa é limpa ou imunda. Esta é a lei da lepra. Amém? Amém. Isso é a lei da lepra e a instrução do Senhor para que fossem purificados, né? Amém. Então, nós paramos aqui no capítulo 14. E nós agradecemos a Deus por mais essa oportunidade, né? E Deus vai instruindo
ao homem ali no passado, como se purificar. E é engraçado que Deus, ele dá detalhes, né? Sempre instruindo o povo, em todo tempo. Deus é maravilhoso. Amém? Vamos orar. Nós agradecemos a Deus por essa oportunidade. Agradecemos a Deus por estarmos aqui mais uma vez. E vamos fazer o nosso boot. Amém? Feche os olhos. Respira mais uma vez, puxa todo o ar de início pela boca, mais uma vez. Eu te rendo graça, Senhor, porque o Senhor é bom. Sua graça, Senhor, não tem fim, se renova a cada manhã. Tuas misericórdias se renovaram mais essa manhã. Eu me curvo diante do Teu Espírito. Teu Espírito conecta no meu Espírito. Meu Espírito guia minha alma, minha alma, sobre todas as emoções, sobre o meu corpo e sobre tudo debaixo do céu. O meu corpo obedece para desfrutar o melhor dessa terra. Hoje é um dia de ser específico. Mentaliza você agora, tirando todos os seus planos do papel. Planos e sonhos que faz muitos anos que você vem querendo, mas que você não soube ser específico. Mentaliza você agora, escrevendo, plano por plano, como, onde, quem, quando, com quem. Mentaliza agora os detalhes, o que você vai sentir na realização. Mentaliza você agora com a sua família, comemorando na sua casa. Mentaliza você fazendo uma viagem. O que é o seu sonho? Qual é o seu sonho? Quem está no seu sonho? Para cada sonho, seja específico, sinta, veja os detalhes, sinta o cheiro, sinta o desfrute. Agora, quando você chegar lá, você já vai saber como é. Veja e sinta os sentimentos. Traga a existência, porque todos os bons desejos do seu coração foi o Senhor que colocou. É Ele quem traz a existência, todos os seus sonhos. Só decida. Hoje é dia de decidir e ser específico. Esfrega sua mão. Já é. Amém. Já é. Amém. Que Deus abençoe seu dia. Esse é um dia de restaurar, né, os planos, colocar todos os planos em prática. Que essa semana seja uma semana de resultado, uma semana de reiniciar, de recomeçar e retomar. Em nome de Jesus. Amém? Abençoada semana para nós, Aline, para todos nós. Amém? Eu abençoo em nome de Jesus a sua vida, a sua casa, os seus planos e a sua semana. E até amanhã.